Fala galera, bem-vindos! Antes de mais nada, aquele velho convite de sempre, hein? Se inscreva aqui no Futebol Subversivo, dê aquele joinha maneiro, compartilhe esse conteúdo aí com seu amigo, seu parente que gosta de futebol raiz. E a gente vai analisar a eliminação da seleção brasileira, o fim do sonho do Hexa, por enquanto, ficou para 2026. Antes da gente entrar na nossa análise, a gente tem que fazer um parênteses, porque essa Copa foi criar todo um clima que tinha cheiro de hexa, alguns jogadores estavam mais preocupados no seu marketing pessoal, em fazer publicidade, do que de fato apresentar um bom futebol dentro de campo. E eu quero saber, você também sentiu um pouco disso? Eu pelo menos aqui enxerguei bastante. Dentro de campo, a seleção brasileira, salvo em 2 partidas, não demonstrou um grande futebol. Jogou bem demais contra a Coreia do Sul, goleando a seleção do Son, meio campo do Tottenham, um dos destaques da Copa do Mundo 2022, e também relativamente ganhou bem na estreia da Copa do Mundo, quando o Richarlison fez aquele golaço. Mas teve dificuldade em vencer a Suíça, conseguindo vencer por apenas 1-0, num belo gol do Casemiro. Perdeu para a seleção camaronesa, onde colocou os reservas em campo. Tinha grande expectativa aí da galera ver o Pedro jogando, acabou que o Pedro entrou só no segundo tempo, até movimentou bastante o jogo depois que entrou, porém a seleção brasileira foi para a fase final com uma derrota para a seleção camaronesa na fase de grupos. E hoje a seleção pegou a seleção croata. Seleção da Croácia, vice-campeã do mundo, mas tem uma galera que de repente não acompanha tanto futebol assim, achou que ia ser uma beleza, uma maravilha, vamos pegar a Croácia e partir para a Argentina na semifinal. E o que aconteceu foi um jogo, de certa forma, com pouca movimentação, onde o Brasil imaginou que faria um gol a qualquer momento, acabou não acontecendo, prorrogações, uma bela jogada individual do Neymar, que acabou fazendo um gol, e o empate veio ao final do segundo tempo das prorrogações. Penalidades. Então, a gente vai para os pênaltis, disputa de pênalti é isso mesmo, é loteria, para alguns jogadores pesa, para outros não. O próprio Pedro, que a gente citou aqui, pareceu fazer facilmente o seu gol, como se não tivesse pressão nenhuma de uma Copa do Mundo. Já o jovem Rodrigo já sentiu. Mas fica o nosso destaque. Por que o Neymar foi o último, seria, né, o último a bater, não chegou nem a bater, já que é o principal jogador da seleção? É uma escolha do Tite, de certa forma o jogador não deveria se impor e falar, não, tem que bater primeiro para abrir a sequência, trazer a responsabilidade para si. Aí a gente entra nos problemas que a seleção brasileira apresentou nesse Mundial do Catar. A seleção se envolveu em muita polêmica, principalmente Neymar, em conflito aberto com parte da torcida brasileira e da imprensa. A seleção ia comer carne banhada a ouro de 30 mil reais. Então, assim, são coisas que tiram o foco de dentro de campo e podem sim ter prejudicado dentro de campo para essa eliminação precoce na Copa do Catar em 2022. Mas eu também quero destacar um ponto bastante positivo, que é o atacante Richarlison. O Brasil pode estar conhecendo um novo ídolo, um ídolo matador, fazedor de gols, fez um golaço na estreia da Copa do Mundo. Richarlison, do mesmo quilate de Ronaldo Fenômeno, de Romário, é um típico camisa 9 que pode sim trazer o Hexa em 2026. Então o que enxerga agora? O Tite já anunciou que está saindo da seleção, é uma mudança de ciclo. Então pode ser que a Copa 2026, mesmo tendo Neymar ou não tendo, pode ser uma nova geração, pode ter Richarlison como seu atacante, o seu craque principal desse time. E fica também aqui o nosso questionamento, né? Nesse ciclo que prepara a Copa do Mundo, salvo as eliminatórias, a seleção brasileira não jogou. Salvo onde era obrigado, eliminatórias e a Copa América. A seleção brasileira não jogou em território nacional. Então é preciso criar essa proximidade entre a seleção e a torcida brasileira. É preciso marcar grandes jogos aqui, amistosos com seleções fortes. E parar um pouquinho com esses amistosos caça-níqueis em Miami, no Oriente Médio, com seleções fracas, porque isso cria uma falsa ilusão da parte técnica e distancia, né, a torcida brasileira da sua seleção.
A seleção esse ano sequer treinou na Granja Comari, foi treinar na Itália, na preparação para a Copa do Mundo. Então, para 2026, tem uma expectativa dessa Copa que vai ser em continente americano, vai ser na América do Norte. Então, que de repente haja essa troca, né, do carinho da torcida brasileira e da seleção brasileira. E eu quero saber de você. O que você achou? O que faltou? Aonde que a seleção do Tite errou? O que deu certo nessa Copa a seleção brasileira? Me conta aí nos comentários.